Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Yorick Gael, o Gural, parte 5, final. O estúdio de televisão estava mais frio do que Yorick esperava. Talvez fosse o ar-condicionado potente ou o nervosismo pairando no ar. As luzes fortes iluminavam o pequeno palco, onde 2 sofás e uma mesa de centro e 3 câmeras esperavam pelo início da transmissão. A entrevista seria ao vivo, sem cortes, do jeito que precisava ser. Ao seu lado, Raul organizava os documentos impressos, os vídeos em um notebook e o pendrive com os arquivos mais comprometedores da Pentax Gen. Yorick ajeitou o casaco para esconder o curativo no braço e respirou fundo. Liana estava nos bastidores, pronta para cortar a energia ou ativar o plano de fuga caso algo desse errado. Tomé e Ari, sempre discretos, haviam interceptado mensagens que indicavam movimentações suspeitas da corporação. A Pentax Gen sabia da entrevista e tentaria impedir a todo custo. "Está pronto?" perguntou Raul. "Sempre estive", respondeu Yorick. Às 20 horas em ponto, o apresentador entrou ao vivo. Era um jornalista renomado, que anos antes havia denunciado corrupções em órgãos públicos e sofrido ameaças por isso. Um homem íntegro com uma audiência fiel e crítica. "Boa noite, Brasil. Hoje, em uma edição extraordinária e sem precedentes, recebemos aqui um homem, um empresário respeitado e que se dedica à preservação e restauração da natureza em si. Sua empresa e seu dinheiro é dedicado a esse fim, sem exigir nada em troca. Hoje ele traz provas de crimes que podem mudar o destino de nosso país." Ele fez uma pausa. "Com vocês, Yorick Gael." As câmeras voltaram para ele. Yorick olhou diretamente para a lente. Não havia mais volta. "Boa noite", disse, a voz firme. "Hoje vim aqui para contar a verdade, antes que ela seja enterrada." Yorick começou contando sobre o ataque à sua aldeia natal, por homens armados e com o emblema da Pentax Gen. Falou dos drones e carros blindados, das capturas de animais e de pessoas. Em seguida, Raul exibiu vídeos de laboratórios ilegais destruindo áreas protegidas, imagens de experimentos genéticos com animais híbridos e até humanos, provas de que a Pentax Gen estava construindo uma nova raça de soldados biológicos, usando animais e pessoas. O apresentador estava visivelmente impactado. Pela primeira vez em anos, a audiência da emissora explodiu. Redes sociais entraram em colapso. Yorick Gael e a Pentax Gen estavam no topo da audiência. O Brasil e o mundo estavam assistindo. Nos bastidores, Liana recebeu uma mensagem urgente. Tomé havia detectado o rastreamento de sinal vindo direto da sede da corporação. Um ataque estava a caminho. Ela deu sinal para Raul, que avisou a Yorick. "Yorick, temos que sair agora", Raul avisou. Ao mesmo tempo, o som de tiros ecoou do lado de fora. Seguranças da emissora correram. Gael levantou-se com a fúria crescendo nos olhos. Seus sentidos alertaram. Eles estavam cercados. "Vão!" gritou para Raul e o apresentador. "Eu cuido disso." Ari cortou a luz, desligando tudo, e assim evitando que as pessoas vissem o que não estavam preparadas para ver. Gael começou a se transformar.
Seus olhos brilharam dourados, os músculos aumentaram, a pele se cobriu de pelos escuros. Garras surgiram das mãos, e o rosto assumiu a forma do urso que vivia dentro dele. O apresentador e os funcionários ficaram em choque, mas ninguém conseguia desviar os olhos. Os agentes invadiram com armas de choque e gás, mas eles não estavam preparados para a força de um metamorfo furioso. Yorick os derrubou um por um, protegendo o apresentador, Raul e os funcionários. Liana ativou o protocolo de blackout e conduziu o grupo para o subsolo. No caminho, Yorick voltou parcialmente à forma humana, o suficiente para escapar com agilidade, mas ainda com os olhos brilhando. Conseguiram sair pelos túneis antigos da emissora, conectados ao metrô desativado da cidade. Do lado de fora, sirenes ecoavam, drones sobrevoavam a área e manchetes começaram a pipocar. Escândalo da Pentex Gen. A empresa sob a fachada de verde é acusada de crimes ambientais e maus tratos de animais, usando espécies ameaçadas de extinção em experiências genéticas ilegais. O mundo já não era mais o mesmo desde aquela noite. De volta à floresta onde tudo começou, mais longe de seu clã, Yorick estava junto com Liana, Raul, Tomé e Yari. A vegetação parecia mais viva ao redor deles, como se a terra reconhecesse seu protetor. Havia paz, mas era temporária. Em volta de uma fogueira, Liana analisava os dados que Raul conseguiu salvar. A Pentex Gen não havia caído ainda. Estão se reorganizando, disse Raul com um olhar sombrio. Então vamos atacar com a verdade e união, respondeu Yorick olhando para o céu estrelado. Eles têm tecnologia, nós temos as raízes. Um som na mata chamou a atenção de todos, que ficaram sobressaltados. Liana rosnou em posição de ataque, e Tomé puxou seu facão. Mas Yari observava a escuridão com calma. Ele estendeu a mão para os amigos e disse: tenham calma, não são inimigos. São dois valentes filhos de Gaia, vieram ajudar. Minutos depois, surgiu da escuridão um gural de 1,6 metros de altura em suas 4 patas. Montado sobre ele, via um rapaz alto e forte, cabelos compridos e presos em uma trança. Ele usava um chapéu e seu cheiro foi logo reconhecido por Yorick e os outros. Era um Garou. Eles pararam, e o rapaz desceu das costas do gural, que ficou de pé medindo 3 metros de altura, e se espreguiçou dizendo: pequeno lobo, você andou engordando, minhas costas estão reclamando. O rapaz sorriu, e do alto da árvore oculto na escuridão, uma voz grave ecoou: você está me saindo urso muito preguiçoso, Kuruki. Essa dor é porque só pensa em dormir e tomar café. Yari ficou sério. Aquele outro era diferente. Ele não sentiu a presença dele. Seu estado de calma mudou para um de alerta. Foi quando o gural falou: olá, irmão. Eu sou Kuruki, da Alcateia dos Uivadores Brancos. Gaia me disse que precisava de ajuda, então eu trouxe 2 amigos. Este jovem forte e pesado se chama Waya e é o filho do Alfa dos Alfas. O desaforado na árvore é um vampiro. Ele também faz parte da Alcateia dos Uivadores Brancos. Ele se chama Encourado. O pequeno Noah é meu amigo e um escolhido de Gaia como você. Ele disse que o irmão mais novo manda lembranças. Yorick se aproximou e deu um forte abraço em Kuruki e disse: sua ajuda é bem-vinda, irmão. A Uir tem nos atacado com força. Nós revidamos, mas em breve a retaliação virá. Sua ajuda e de seus amigos é mais que bem-vinda. O encourado soltou da árvore e cumprimentou Yorick. Olhou para os outros ao redor e focou o olhar em Yari. Curioso por não conseguir identificar ele, perguntou:
Que espécie de filho de Gaia é você? Nunca vi um metamorfo de sua espécie. Iari se aproximou dele, o observando com curiosidade, e estendeu a mão para tocá-lo, mas o encourado se afastou. Ele sorriu e disse: Não tenha medo, vampiro. Não queria saber o que sou? Então deixe-me lhe mostrar. O encourado ponderou um pouco e estendeu a mão. Iari o tocou, e minutos depois ele assumia a aparência do encourado, com todos os detalhes. Eram tão iguais que, se não fosse pela roupa, não se saberia quem era quem. O encourado rosnou, apertando os dentes, e disse: Um troca-peles. Vocês são as criaturas mais raras de Gaia, tão raras que pensei que não existissem mais. Seu pai deve ser um celestino, e sua mãe uma metamorfa tão única quanto você. Iari sorriu, voltando à sua forma normal, e respondeu: Eu estou surpreso com sua sabedoria, vampiro, e curioso. Vocês não são filhos de Gaia, mas se aliou a um alfa, se tornando parte de sua alcateia. Por quê? O encourado respondeu com um brilho nos olhos. Noa me aceitou em sua alcateia, me fez parte dela, e Gaia me acolheu como um de seus filhos. Além do mais, ele olhou para Uaia e disse: Alguém tem que ficar de olho no garoto. Ele é chegado a se meter em encrencas. Uaia sorriu e disse: Eu não sou mais um garoto. Se não percebeu, eu já cresci. Não me use como desculpa. Você veio porque gosta de uma confusão. Uaia se aproximou de Yorick e perguntou: Como se chama o escolhido de Gaia? Sou Yorick Gael. Esses ao meu lado são Tomé, Liana e Iari. Liana é uma metamorfa de Jaguatirica. Iari, um troca-peles, como seu amigo vampiro disse. E Tomé, o humano mais feroz e guerreiro que já tive o prazer de conhecer. Uaia os cumprimentou e perguntou: Me explique como são esses ataques da Uir. Preciso saber com que vou lutar. Yorick explicou os últimos acontecimentos para Uaia, Kuruki e o encourado. Para eles, era um adversário diferente do que estavam acostumados a lidar. Humanos a serviço da Uir, caçando os filhos de Gaia para fazer experimentos, era algo novo e assustador. Isso fez Uaia enxergar uma face da Uir até então desconhecida. A Pentex Gen localizou o esconderijo com a ajuda de traidores e drones espiões. Ao amanhecer, helicópteros, tanques leves e soldados geneticamente modificados cercaram a área. O plano deles era simples: eliminar Gael e capturar os metamorfos restantes. Mas eles não contavam com os novos aliados. Ao primeiro tiro disparado, as árvores começaram a se mover e milhares de carcarás cobriram o céu. Seu crá-crá-crá parecia um canto de morte. Das sombras, o encourado fez um movimento com as mãos e os carcarás atacaram os drones, derrubando todos. Os soldados começaram a atirar nos pássaros, mas as balas pareciam não surtir efeito. Yorick, já transformado em sua forma plena de urso, liderou a resistência como um verdadeiro alfa. Sua fúria era a de todas as gerações silenciadas. Seus rugidos pareciam chamar a própria terra à batalha. Uaia, um crino branco de 2 metros, era a fúria em 2 patas. Ele atacava sem hesitação. Com movimentos felinos e saltos impressionantes, caía sobre os tanques, perfurando o metal com suas garras e rasgando os pneus. Seus rosnados e rugidos estouraram os vidros dos carros, e com fúria ele arrancava os motoristas, atirando-os para longe. Kuruki usava sua força, seu corpo e suas garras para amassar os veículos e esmagar os inimigos. O encourado soltou para perto de Iari e disse: E se ao invés de um, fossem 2 vampiros? O jovem troca-peles sorriu e aceitou a proposta. Ele tocou o encourado,
e 2 vampiros ágeis e letais varreram a floresta, deixando atrás de si corpos sem vida no chão. Tomé e Liana se moviam em sincronia. Cada ataque era combinado através de gestos e olhares. Os soldados que eram lançados dos tanques por Uaia, que ainda estavam com vida, eram finalizados por eles. E os que se preparavam para uma possível emboscada eram surpreendidos por uma jaguatirica enfurecida e um mateiro hábil e preciso. Era uma guerra natural contra a ganância humana. Cada golpe da Pentax era respondido com fúria e sabedoria. Yorick, com seus 5 metros, saltava sobre os helicópteros que voavam baixo, derrubando as aeronaves e, com fúria, rasgava sua fuselagem, arrancando seus ocupantes e os lançando contra as árvores. O impacto era tão brutal que os homens já caíam mortos. O Encourado e Yari direcionavam os carcarás para os helicópteros, que baixavam a altitude fugindo dos pássaros, mas eram apanhados e derrubados por um gural furioso. Um dos helicópteros, percebendo que perdera a batalha, começou a se afastar, mas Uaia escalou o corpo de Gael, que o pegou pelo braço, o lançando contra a aeronave. O ataque foi brutal. Uaia jogou os ocupantes do alto, que tiveram seu fim entre as árvores da floresta. Yorick corria sem tirar os olhos do helicóptero até ver Uaia saltar antes da aeronave cair. Ele saltou pegando Garou no ar, o salvando de uma queda fatal. No final daquele dia só haviam destroços e corpos espalhados pela mata. Yari voltou à sua forma normal e o Encourado, usando os poderes do Anhangá, fez a terra se revirar, engolindo os cadáveres. Apenas os carros e aeronaves ficaram expostos na floresta e foram usados por Gael mais tarde para reforçar suas denúncias contra a Pentax Jin. Ele agradeceu a ajuda que teve de Kuruk, que apesar de ser de um clã diferente, era seu irmão. Não conheço o Alfa dos Alfas, mas ele já tem meu respeito. Uma alcateia mista, que acolhe a todo e qualquer metamorfo que sirva e proteja Gaia, é uma alcateia honrada. Ele se virou para Uaia e disse: "Você é um guerreiro formidável, meu jovem Garou. Será um alfa extraordinário. Tenho uma dívida com a sua alcateia, e quando chegar a hora, pagarei com prazer." Olhando para o Encourado, ele falou: "Quanto a você, vampiro, não tenho palavras para descrever a satisfação de ter lutado ao seu lado. Gaia fez bem em te acolher. Uma criatura como você merece ser um filho de Gaia, apesar de que todos são, pois Gaia é a grande mãe de todos." O último guerreiro a partir foi Yari. Eles caminharam até a Kankor e devolveram o filho de Naru, o Devorador da Lua, sã e salvo. Yorick cumpriu sua promessa e ganhou o respeito dos Uerequetes, e uma aliança foi firmada com o clã Okuma e os Guerreiros da Lua. A paz voltou à floresta, e a certeza de terem vencido Aui mais uma vez permeava o coração de todos. No entanto, enquanto houver um coração que se volte para o mal, ali Aui estará. Anos depois, a floresta estava mais viva do que nunca. Crianças brincavam entre árvores, guiadas por professores metamorfos, aprendendo sobre equilíbrio e respeito. O totem foi recuperado e levado para o Cairn. E Yara, a guardiã do Cairn, voltou ao seu lugar de descanso, até que fosse consultado outra vez. Em uma clareira, uma pequena estátua de pedra exibia um urso em posição de ataque, símbolo da resistência e da força de seu alfa. Yorick usou os recursos de sua empresa para restaurar as áreas da floresta destruída pela Ui através da Pentax Jin, e a vida e o verde voltaram a inundar a floresta. Perto dali, sob a luz dourada do entardecer, Yorick observava em silêncio, com os mesmos olhos de fogo. Ele sabia que o ciclo nunca terminava, que enquanto existisse ganância e maldade, existiria Aui. Mas agora, ele não estava mais sozinho.
Aos que chegaram até aqui, minha gratidão. Obrigada a Luciene por essa parceria que culminou nesse conto maravilhoso. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui, gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!